Estamos dando início ao nosso primeiro programa Ginga Cultural, que tem como objetivo discutir história envolvendo assuntos relacionados à cultura, economia, política, entre outros. Para isso, contaremos com a presença dos professores Gabriel, Luiz e a professora doutora antropóloga Andrea Mendes, que darão início à nossa conversa em uma breve explanação sobre a Idade Moderna e algumas de suas transformações. É importante frisar que esse programa tem como público-alvo os estudantes do curso de História, mas nada impede que outras pessoas possam acessá-lo. O público principal desse vídeo tem como os historiadores porque nós utilizamos textos acadêmicos. Segundo Hannah Arendt, 3 eventos contribuíram para a mudança de mentalidade na Idade Moderna. O primeiro evento é o descobrimento da América, que aos olhos dos contemporâneos é o mais espetacular. O segundo evento é a Reforma Protestante, caracterizando-se como um movimento mais inquisitante. E por fim, a criação do telescópio, que para muitos é o mais imperceptível, embora fosse o primeiro instrumento puramente científico. Embora a descoberta da América, por meio da capacidade de observação, permitiu um encolhimento das distâncias do globo, a invenção do telescópio permitiu ao homem desvendar alguns segredos do universo, fazendo-o sair do plano das ideias de Ptolomeu, Giordano Bruno e Copérnico e partindo ao empirismo. Com isso, Galileu pôde contribuir nos estudos da moderna concepção astrofísica do mundo e também pôde nos deixar a dúvida sobre a capacidade de entender a realidade. Isso também é trabalhado posteriormente por outros filósofos, como Descartes e Kant. Em volta das fórmulas de Galileu e Descartes, opera-se uma matematização da estrutura inteligível do universo. Vê-se então uma junção da aritmética, da geometria e álgebra, num poderoso sistema de análise, permitindo o homem executar cálculos sobre dimensões até então intocáveis. Por exemplo, pode-se obter a distância entre a Terra e a Lua sem necessariamente ir até ela. Com isso, as dimensões passam a ser absolutas. A velocidade, a distância e o tamanho passam a ser representados por números infinitamente maiores. Assim, foi possível uma expansão de uma consciência sobre para além dos objetos conhecidos. A primeira geração dos filósofos mecanicistas vão tratar esses aspectos sobre uma nova ótica, pois deixaram de fora da nova metodologia o domínio da política e da religião. Com a segunda geração, que vai de 1680 a 1715, os domínios da religião e da política passam a ser tratados. O que vai ocorrer é um movimento de exploração mecanicista da natureza, num formato de uma religião natural e também uma primeira iniciativa de ciência social racional sobre política e o homem, frente à revelação da Europa ao novo continente, a América. Em 1630, no momento onde o saber ler se confunde com civilização, a chamada Revolução Vital, podemos visualizar duas fronteiras que dividem os homens em 3 camadas desiguais: a dos que sabem ler, os que leem latim vulgar e os outros 9/10 da população, os que aprenderam por meios tradicionais, vendo o trabalho de outro, na verdade. Em 1670, essas fronteiras se diluem por 2 motivos: a perda da preponderância do latim formal e a aquisição de um nível de leitura eficaz por grande parte da população. Essas mudanças sociais provocaram uma vasta multiplicação das ideias e uma grande mutação social da escrita da língua. Entre 1680 a 1690, o Ocidente, de um modo geral, passa a escrever em língua vulgar. No entanto, Chanute trabalha com a ideia de que tais transformações no cenário europeu não ocorreram de modo uniforme e sistemático. Por exemplo, em pleno território francês é possível observar regiões totalmente divergentes. Por exemplo, Auvergne, com 90% dos camponeses ainda analfabetos em 1770. Já na região da Normandia, nesse mesmo período, 80% dos camponeses criadores de gados já eram alfabetizados. Olha, essa questão da alfabetização está fortemente relacionada com uma questão demográfica. Observamos no século XVIII micro-melhoramentos na vida dos europeus,
as classes intermediárias passaram a apreciar melhores condições de vida em partes da Europa Ocidental. Observou-se, nesse período, um aumento quantitativo e até mesmo qualitativo da mobília e utensílios nas casas camponesas. Contudo, cerca de 50% das pessoas, a base da população europeia, ficaram privadas desse processo de micro-melhorias. Mesmo assim, a situação material dos humildes não chega a se agravar. Apesar de uma vida severa para muitos, no século XVIII ela tornou-se humana e menos rude. No século XVII, a expectativa de vida aproxima-se dos 25 anos. Já no século XVIII, percebe-se um aumento de 10 anos em média na expectativa de vida. Na França, o fim das guerras também foram significantes para o aumento da expectativa de vida, principalmente quando se trata das guerras promovidas por Luís XIV e Carlos XII. Nessa questão da expectativa de vida também há uma relação de cuidado com as crianças, para que assim cheguem com mais facilidade à idade adulta. Podemos ver o aumento da expectativa de vida, principalmente infantil, como um fator importante no ensino da leitura, pois só se alfabetizava aquele que provavelmente viverá mais. Era até luxuoso alfabetizar pessoas mais velhas. Assim, observa-se um aumento daqueles que sabem ler. Além do mais, o material posto à disposição daqueles que sabiam ler vai se multiplicar 10 vezes. Todas essas transformações sociais, em conjunto com transformações econômicas, tais quais a revolução comercial e a revolução nas comunicações, além das transformações do âmbito político, tiveram consequências para a cultura. No próximo vídeo, trataremos um pouco mais sobre a questão da cultura. Utilizaremos como base o texto do Peter Burke e faremos também uma entrevista com a professora Andrea Mendes.